ouvintes, bom dia! Vamos para mais uma live de acolhimento e o tema de hoje é muito forte, né? Pai ausente e falta de direção. Como que a ausência do pai afeta a nossa direção na vida? Esse tema é um tema sensível e algumas pessoas têm vergonha dessa ausência paterna que teve ao longo da sua história. E parte do processo de cura é a gente aceitar a história que a gente viveu. Então não fuja dessa live. Se você está assistindo gravada, não pule ela. Ela é muito importante para sua cura emocional. Doutora Neide, seja bem-vinda. E hoje nós vamos falar desse tema que é profundo. Quando a gente vai falar de assuntos profundos, a primeira sensação que a gente tem é de que a gente tem que fugir disso, de que a gente não pode falar de assuntos profundos, que o assunto que toca na nossa ferida, ele vai fazer mal pra gente, que o assunto que toca na nossa alma, e não, às vezes esse assunto é o que você precisa para sua transformação pessoal. E parte da cura, quando a gente tem traumas relacionais, é validar que a gente passou por essas histórias, é validar que a gente passou por esses desafios. Raimunda, seja muito bem-vinda, bom dia. Trazendo a Bahia para nossa live. A gente vai começar com aquele movimento de acolhimento e regulação emocional, que é uma mão no peito, uma mão no ventre. E vamos respirar devagar, sem espaçar a respiração, é só para observar a nossa respiração, ver se existe algum ponto de tensão no nosso corpo e se autorizar a passar por esse momento de acolhimento emocional, de cura emocional, para acessar esse assunto profundo que vai ser transformador. A gente olha para feridas com muito cuidado, com muito carinho, para fortalecer a adulta que você é. Certo? Voltando aqui, abra os olhos e volte para cá. Por que a gente está falando de ausência paterna? Porque a ausência paterna, ela não machuca só as crianças. A gente tem essa ideia de que se o pai faltou na infância, a gente sabe que machucou a criança, mas a gente acha que isso não vai repercutir na nossa vida de forma alguma. Que a gente não vai ter esse impacto na vida adulta, mas isso vai impactando, ele fica ecoando na vida adulta, porque a infância é o chão que a gente pisa. Na neurociência, eles consideram os primeiros anos de vida, os primeiros 1000 anos, o mais importante da vida da criança. Então, Manu, quantos anos dá os 1000 dias, né? Quantos anos dá os 1000 dias iniciais da criança? Os 1000 dias dão 3 anos de vida. Então, do primeiro ano ao terceiro ano de vida é a fase mais importante da primeira infância, porque ali está acontecendo a formação cerebral de algumas habilidades, como fala, né, a comunicação, o andar e várias outras habilidades ali. A alimentação vai influenciar muito, mas principalmente o afeto, o carinho, o cuidado que essa criança recebe. E isso vai ecoar no trabalho, nos relacionamentos, nas decisões que a gente tenta tomar e não consegue. Sabe aquele adulto que tem dificuldade de tomar decisões? É aí que vai impactar ele. A sensação de estar improvisando na vida. Sabe aquela sensação de eu não sei nem o que eu tô fazendo da minha vida? Às vezes eu acho que eu sei o que eu tô fazendo, mas de repente eu percebo que eu já nem sei mais o que eu quero. É a pessoa que vai mesclar em muitas profissões, cursos, ela fica meio perdida, ela não sabe muito bem quem ela é, o que ela gosta. Seja bem-vinda, Liz. E aí, a gente vai falar hoje com base na psicologia do desenvolvimento. Como eu já falei para vocês em outras lives, dentro da psicologia existem várias psicologias. E dentre as psicologias que existem, a gente tem a psicologia do desenvolvimento, que estuda o desenvolvimento humano, desde quando ele tá na barriga da mãe até ele se tornar um idoso, né? E o papel psicológico do pai é aquele que dá limite e direção.
Então, o papel psíquico, o papel do pai na mente de uma criança, ele dá limite e direção. Autonomia e autoestima. Segurança para explorar o mundo e validação da identidade. Então, o pai, com os elogios dele, ele vai validando quem esse filho é como identidade, né? E então o pai representa não só o provedor da casa na psicologia de desenvolvimento, ele simboliza uma estrutura interna que te orienta e nos ajuda a confiar em nós mesmos. Então, eu vou dar um exemplo do porquê a gente pensa, né? Assim, Manu, tá, o pai faz isso, ele dá direção, limite, autonomia, essa validação de identidade. E por que que a mãe não faz esse papel? Em muitos casos, na ausência paterna, existem mães que fazem esse papel. E os filhos não vão sentir tanto o impacto da ausência do pai. Mas do ponto de vista psíquico, né, levando em consideração a biologia, então quando a mãe ela fica grávida, ela tem um tempo ali de conexão com o bebê dentro da barriga e tudo mais, esse bebê nasce. Quando ele nasce, quem é o primeiro ser humano que ele vai depender 100%? A mãe, porque é nela que ele vai se alimentar. Então, como a mãe é a fonte de alimento para ele, ela se torna a pessoa mais importante. E aí eles vivem uma relação mãe-bebê, que dura uns meses ali, enquanto o bebê acha que ele é a mãe é ele. É uma conexão entre os dois. Certo? E aí, quando o pai chega em cena, o pai mostra que existe um outro além da mãe. E aí, eles passam a ser três: a mãe, o bebê e o pai. Depois de um tempo, o bebê começa a se ver, a ter uma identidade como pessoa. E aí, ele começa a se reconhecer. Quando ele começa a se reconhecer como indivíduo, parte disso vem desse papel psicológico do pai, que vai mostrando a diferença. Vai mostrando que existe alguém para além da mãe, né? E aí ele também vai se percebendo nesse processo. Então, por isso que psicologicamente o pai tem esse lugar de marcar esses pontos. Então, limite e direção, autonomia e autoestima, segurança para explorar o mundo e validação da identidade. Tá bom, Manu? E qual que é o impacto para quem não teve um pai presente? Vocês têm alguma ideia de como seria esse impacto? Qual que será o impacto? É óbvio. É muito interessante esse tema. Eu gosto bastante desse tema de desenvolvimento humano. Então, como que é a ausência, né? O que a ausência do pai vai causar? Tem algumas causas, assim, mais comuns. É óbvio que a gente não pode generalizar. Oi, Mariana. A gente não pode generalizar que todas as pessoas que teve a ausência do pai, ou teve um... Quando a gente pensa em ausência do pai, acho que é uma coisa que eu tenho que esclarecer também. Não é só aquele pai que, sei lá, foi comprar cigarro e não voltou mais, ou que não participou da criação de uma forma física. Existem muitos pais que estão fisicamente com os filhos, mas não estão disponíveis emocionalmente. Então, ele não faz esse papel. Ele é um pai simbólico, ele tá ali presente, mas ele não interage nesse desenvolvimento dessa criança, né? Ou então é negligente. E tem os casos que o pai não é nem só simbólico, ele é agressivo, né? Ele pratica violência contra essas crianças, né? Tem um contrário também? Tem, mas hoje na live a gente tá estudando o pai, né? A gente vai fazer uma temática aí só pra falar de mãe em breve. Mas por enquanto a gente tá nesse tema do pai, de falar da figura do pai. Então, quais são as principais consequências, assim, as mais comuns de se ter na vida adulta? Dificuldade de tomar decisões com firmeza. Como o pai é esse que dá o direcionamento, se eu não aprendi a fazer essa direção, eu vou ter muita dificuldade com tomada de decisão. Tudo que eu tenho que decidir na minha vida vai ser emblemático, vai ser burocrático. Eu nunca chego num consenso rápido. Medo de errar e assumir responsabilidades. Então, quem teve essa ausência paterna vai ter muita dificuldade para lidar com o erro, porque ela não desenvolveu esse senso de que ela é capaz de corrigir os próprios erros, que as consequências que vêm do erro dela não vai afetar a vida dela de uma forma que ela não seja capaz de resolver. Sabe? Que ela consegue sim resolver os problemas, que ela consegue sim assumir responsabilidades.
Então, é muito comum mulheres que tiveram essa ausência do pai, quando recebe alguma responsabilidade, começar a achar que aquilo é demais para ela, que ela não vai dar conta, que ela não é capaz, né? Então, vem muito esse senso. Outra coisa muito comum é a busca excessiva por aprovação externa. Sabe aquela pessoa que tem a necessidade constante de ser elogiada, de ser validada? E muita gente até fica incomodada com esse hábito. Fala, nossa, fulano tem que ficar sendo elogiado toda hora. Nossa, o chefe tem que ficar mostrando para fulano o quanto que ele tá indo bem no trabalho. Nossa, tem que ficar o tempo inteiro mostrando as coisas boas que o fulano fez, né? Então, essa busca excessiva por aprovação veio porque faltou isso lá atrás. Então, ela não tem muita noção de quando ela tá indo bem ou quando não tá. Então, ela precisa de uma confirmação externa de quando ela tá fazendo as coisas certas, de quando ela tá tendo bom desempenho, porque sozinha ela não é capaz de perceber isso. E aí faz ela ter essa necessidade constante da aprovação dos outros. O perfeccionismo como tentativa de se sentir merecedora de amor. Aí entra o perfeccionismo, porque o perfeccionismo ele tá ligado à performance. Se eu entendo que essa energia do pai é a energia do fazer, então eu agarro tanto isso do fazer bem feito, do fazer nos mínimos detalhes, para me sentir merecedora de amor. Às vezes para me sentir merecedora de descanso, às vezes para me sentir merecedora de atenção. Relacionamentos instáveis ou com medo de abandono. Então vai ter muita instabilidade na relação, principalmente com outro homem. Porque já vai para a relação masculina com essa carência excessiva da figura do pai. E aí vai ter esses relacionamentos instáveis, com medo constante de abandono, mas também querendo abandonar a pessoa, porque é melhor abandonar antes do que ser abandonada. Então vai ter essas instabilidades nas relações. Vai ter autossabotagem profissional e afetiva. Então, é aquela coisa assim, de quando eu perceber que eu tô indo bem no trabalho, eu achar que alguém vai descobrir que eu sou uma fraude, ou me boicotar, eu comprar um curso, mas eu não fazer, eu poder acordar, sei lá, mais cedo para me dedicar a uma atividade, não me dedicar àquilo, porque parecer que não tá certo. Então, esses são os principais consequências, né, da ausência desse pai e as dificuldades de posicionamento como adulta. A ferida paterna, ela vai deixar um vácuo, como se faltasse realmente essa bússola interna, esse lugar que direciona. E aí ela fica sem saber se tá fazendo certo, e essa busca desesperada por alguém que diga o que fazer faz com que ela tente se proteger, muitas vezes. E aí vamos entender agora, quais são os impactos, então, no trabalho e nas relações. Comparações constantes. Como eu tenho essa necessidade de aprovação do outro, de aprovação externa, né? Eu vou ter comparações constantes. Eu vou estar sempre me comparando com os outros, avaliando o comportamento dos outros, para fazer meio que uma autoavaliação enquanto eu comparo o trabalho dos outros, para ver se eu tô indo bem, se eu tô indo mal. Se alguém tá pior do que eu, às vezes eu posso me sentir angustiada porque tá parecendo que eu sou melhor do que a pessoa. Se eu tô indo bem, se eu tô indo mal, eu já me sinto mal porque eu acho que a pessoa tá indo melhor do que eu e eu tô deixando de fazer alguma coisa pra me destacar, pra me desenvolver, né? Profunda insegurança profissional. Então, mesmo com clareza de resultado, mesmo tendo uma boa formação, mesmo já tendo passado por boas experiências profissionais, a pessoa vai ter relações desequilibradas, né? Vai ter essa insegurança constante no trabalho e essas relações emocionais desequilibradas, né? Sempre nesse medo do abandono e da rejeição. Aí tem um tema novo que eu vou trazer para vocês, que eu ainda não tinha falado nas lives com profundidade. Sim. Existe uma teoria na psicanálise, que também permeia a psicologia do desenvolvimento, que é a teoria do apego, que é uma das minhas áreas de especialização. O que é a teoria do apego? A teoria do apego acredita que o ser humano ele nasce com uma necessidade inata, ou seja, ele não escolhe, uma necessidade de vínculo e pertencimento. E a forma como se dá o vínculo na primeira infância, como eu construo relação com meu pai, com a minha mãe, ali com as pessoas à minha volta, mas principalmente pai e mãe,
cuidador, né? Se é o avó que é o cuidador, se é a avó, a forma como eu construo relação com aquele cuidador, eu vou desenvolver um tipo de apego. Esse apego, ele pode ser seguro, onde eu me sinto acolhida naquela relação para expressar minhas emoções, essa pessoa me ajuda a expressar meus sentimentos, eu me sinto acolhida, eu me sinto pertencida, eu posso ser eu mesma naquela relação. Então, eu desenvolvo um apego seguro. Se essa relação ela é mais distante, marcada por momentos de amor, por momentos de distanciamento, eu desenvolvo um apego evitativo. Então, eu fico evitando abraço, beijo, contato, porque é aversivo para mim o contato com o outro. O contato com o outro me mostra que eu posso ser machucada, eu posso ser ferida, então eu evito muita profundidade. E tem também um apego ansioso. Então, existem 4 tipos de apego: o seguro, o evitativo, e agora a gente tá falando do ansioso, que é sempre ir para as relações com muita ansiedade. Então, essa preocupação constante, se tá indo bem, se a relação tá boa, se não tá. Então, vai muito para esse lugar do apego ansioso. E o último, que tá mais relacionado a pessoas que sofreram traumas, é o apego desorganizado, que é o apego onde o prazer e a dor estiveram juntas na vida dessa criança. Então, as figuras de cuidado, que eram para ser figuras de uma relação prazerosa e amorosa, trouxeram muita dor para ela. E esse conflito entre amor e dor faz com que ela leve essa visão para todas as relações. Então, ela vai ter um apego muito desorganizado. Ora ela quer estar naquela relação, ora ela não quer, ora parece seguro estar ali, ora parece que não é seguro. E ela vai ter essa dificuldade Nas sessões de terapia, a gente faz algumas atividades para ajudar o paciente a identificar quais são os estilos de apego que ele tem. Manu, e como que eu desenvolvo apego seguro se eu tenho apego ansioso, evitativo ou desorganizado? Na relação terapêutica. Quando você constrói um vínculo com o terapeuta e vocês vão construindo essa relação de forma segura, você vai desenvolvendo um apego seguro. E aí você vai externalizando isso para outras relações. Mas é óbvio que isso não acontece em 1 ou 2 sessões de terapia. É em um acompanhamento psicoterapêutico com um profissional da sua confiança. Você vai ter ali um tempo de acompanhamento, tá? Que vai de 1 a 2 anos de terapia ou um pouco mais, a depender da complexidade da sua infância, dos desafios que você enfrentou. Uma coisa também que eu quero que vocês entendam, que eu ainda não falei sobre isso, e é o tema que a gente vai abordar muito daqui pra frente, que é a adultização precoce. O que é isso? Crianças que recebem responsabilidades de adulto por conta da ausência paterna. Quando o pai está ausente, algumas pessoas acabam tendo que se responsabilizar pela mãe, pelos cuidados da casa, né? Então, acontece o processo de adultização precoce. A pessoa recebe mais responsabilidades do que ela é capaz de lidar ali no desenvolvimento emocional e cognitivo dela. E aí ela já vai para a vida adulta com uma sobrecarga muito grande, um cansaço muito grande de lidar com responsabilidades, porque isso faz parte da experiência de vida dela há muitos anos. Então, essa adultização precoce acontece com algumas pessoas, algumas mulheres, e elas vão chegar na terapia com muita sensação de desamparo, com angústia, com ansiedades, vinda desse lugar de uma sobrecarga e de um vazio ao mesmo tempo. Um outro tema, que é o que a gente está focando com força na produção de conteúdo agora, é a infantilização crônica. Esse, por incrível que pareça, é mais comum do que a adultização precoce, que é a infantilização crônica, ou seja, você se tornar um adulto infantilizado, seja nas vestes, seja no comportamento. Mas às vezes você vai se vestir como adulto, até ter uma postura social como adulto, mas emocionalmente se posicionar como uma criança. Baixa tolerância à frustração, uma rejeição da realidade, se vê como vítima de tudo que acontece na sua história, se vê como incapaz de lidar com as responsabilidades, achar que tudo que acontece na sua vida tem sempre culpa do outro, é sempre responsabilidade do outro, e uma dificuldade de ver a autorresponsabilidade, a própria responsabilidade nas coisas. Então, essa infantilização crônica é o que eu mais percebo
em comum das mulheres que sofreram traumas, desse lugar de muita fragilidade emocional. Mas a gente tem que entender que essa infantilização crônica não vem por uma irresponsabilidade da pessoa, foi a forma como ela aprendeu a se comportar. E ela traz isso, ela não passou por um processo de se tornar adulta ao longo da vida. Ela ficou tão centrada na própria dor, porque foi tanta dor e tanto sofrimento, que ela não consegue se ver como adulta. E ela vai ter esses comportamentos infantis, de busca por uma atenção excessiva, uma carência surreal, porque tudo isso está ligado à infância. Por que a carência da infância vem para a vida adulta? Porque eu não supri na infância. Aí eu fico buscando nas relações. Só que a chance de eu me frustrar é muito maior. Porque as pessoas vão te tratar como adulta emocionalmente. Só que você vai ter necessidade de crianças. E aí que vem o conflito das relações. Achar que ninguém se importa com você, que todo mundo parece mais importante do que você. Porque as pessoas te tratam como adulta. E você se percebe como uma criança. É forte isso, né? Me contem como que tá chegando em vocês essa informação. Só pra mim saber. Porque é uma consciência muito profunda essa que a gente tá trabalhando aqui agora. E eu queria entender um pouco como que vocês entendem isso. Enquanto eu bebo água. Vixe! Isso é engraçado, viu? Oi, Mari. A Mari chegando aí. Então, esse tema, tá? Da infantilização crônica é o que a gente vai trabalhar muito. Ó, Mauridiana! Trazendo os Estados Unidos para nossa live. Exatamente, Mariana, nós somos muito complexos. E a gente percebe o quanto que a infância é o chão que a gente pisa. E que, assim, relação pai e mãe reflete na vida como um todo. Na forma como você vai gerenciar o seu dinheiro, como você vai gastar, como você vai fazer o seu dinheiro, como você vai se relacionar com as pessoas. Quem pensa que terapia é só pra doido, tá doido, exatamente. Na verdade, a gente tá tendo muitos problemas relacionais. As pessoas estão muito feridas nas relações. Não só na relação basal, relação pai e mãe, mas muitas relações. As pessoas chegam na terapia muito carente de vinculação, de afeto, de pertencimento, né? Eu não sei se... Não, eu sei sim. É porque eu ia falar assim. Eu não sei se minha leitura tá inviabilizada, porque o que é inviabilizar? É tipo, você tá olhando só com o seu olhar, né? Só com a sua leitura da realidade. Isso é um olhar inviabilizado. Eu ia falar, não, talvez o meu olhar esteja inviabilizado, porque, né, eu trabalho com acolhimento, então vai vir pessoas que têm necessidade de acolhimento. Mas agora eu faço parte de uma comunidade de psicólogas, então eu escuto casos de outras pessoas, de outras clínicas pelo Brasil e São Paulo afora, que atendem presenciais e online também, e todas estão relatando a mesma demanda. Então, é uma questão cultural e comportamental mesmo. Mas por quê? Porque as gerações anteriores não tinham acesso à psicologia, não tinha acesso à informação sobre saúde mental. Isso é muito agora, pós-pandemia, que teve esse boom, né? Antes da pandemia tinha, mas nos livros, uma palestra ou outra, né? Os profissionais de saúde mental, eles não estavam tão fortes, tão presentes em grande quantidade nas redes sociais. Então, agora a gente tem esse acesso às informações, né? Então, a gente tá mais consciente disso. E aí a gente vai percebendo feridas, por exemplo, relacionais, que os nossos pais tinham, que vieram dos nossos avós, dos nossos bisavós, dos nossos tataravós. E se a gente vai estudar a história da nossa família, se a gente pensa, por exemplo, em Brasil, né? Eu estudo um pouco de geopolítica também, nas horas vagas, sabe? Enfim, meus hobbies aleatórios. E aí, quando a gente vai entender um pouco de geopolítica, e estrutura das sociedades, por exemplo, aqui no Brasil, o Brasil ele tem 500 anos enquanto, assim, sociedade, civilização. E a gente tem aqui várias pessoas que vieram de outros países. Então, parte das feridas dos nossos antepassados são a própria violência
da escravidão. A gente tem pessoas que vieram de outros países tentar uma vida melhor aqui, porque era um país que estava em desenvolvimento. Então, tem muitas pessoas que vieram aqui com muita dificuldade financeira e construíram as coisas que tem. Então, a gente, assim, tem várias histórias ao longo da nossa família e que a gente muitas vezes está sendo a figura da família que está tendo a possibilidade de transformação emocional e de cura de feridas emocionais. Então, quando a gente olha para isso numa dimensão macro, muito maior, faz todo sentido as feridas que vieram antes da gente, porque não tinha esse espaço de escuta, não tinha esse acesso a essa informação, né? Até a figura do pai, antigamente, era completamente diferente da que a gente tem hoje. Hoje, a gente já trabalha com essa ideia de que um pai precisa estar presente, que ele precisa demonstrar afeto, que ele precisa conduzir uma criança no caminho que ela deve andar, que ele deve inspirar essa criança. A gente já sabe disso hoje. Mas antigamente, pai bom era pai provedor. Tá saindo de casa para trabalhar e trazendo alimento para casa, ele é o pai essencial, por mais que chegasse mal olhasse na cara dos filhos, né? Porque era a principal questão da época, a sobrevivência, né? A manutenção da família. E agora a gente começa a trazer essa com base nos avanços do conhecimento do cérebro humano, de como se dá os sentimentos humanos, com o aumento dos casos de adoecimentos emocionais, e aí chegou a essa conclusão da importância da família, né? Mas desde o século passado que vem tendo esses estudos. E aí, uma coisa que a gente chega, beleza, Manu, cheguei no ponto. Descobri que tem uma ausência paterna, valido isso na minha história, seja uma ausência física, seja uma ausência emocional, ou meu pai esteve presente, mas fez muito mal pra mim. Como que eu curo essa ferida? Com meu pai. Deve vir essa... Porque assim, tem gente que o pai nem vivo tá mais. Como que eu vou curar uma ferida com uma pessoa que nem tá fisicamente mais presente? Ou até tá fisicamente presente, tá? Mas aí eu vou chegar no meu pai e falar, oi pai, tô com uma ferida aí da infância e você tem que me ajudar. Ele vai olhar pra sua cara e vai falar, como, né? O que eu faço? Por onde, né? E aí, vamos entender, então, como que se dá esse processo que pode ser tanto de cura, como a gente pode chamar de tratamento dessa ferida. Eu acho que a gente pode começar com uma ideia de tratamento, né? Porque quando a gente fala em cura, muitos de vocês se bloqueiam. Fala assim, nossa, mas será que isso é possível? Curar uma ferida dessa, nessa profundidade, meu Deus do céu, né? Então, vamos pensar num olhar de tratamento mesmo, vamos pensar num tratamento. Primeira parte do tratamento é o reconhecimento dessa dor, tá? A ausência do meu pai deixou uma dor que ecoa até hoje na minha vida. Ou as feridas que meu pai me causou, elas existem e elas ecoam em mim, elas me marcam até hoje. Compreender qual foi o impacto emocional dessa ausência. O que essa ausência causou? Da lista de coisas que eu citei aqui, né? Quem puder reassistir a live e ir escrevendo, é muito legal. De olhar os pontos que eu trouxe de possíveis impactos que essa ausência traz e listar desses impactos que a Manu traçou, quais eu identifico que tem na minha história. Entende? E aí você vai lá e olha para esse lugar e tenta identificar. Compreender o impacto emocional. Então, para você compreender, porque se eu sei qual foi o impacto, eu vou dar um exemplo aleatório. Vamos supor que eu tenho muita insegurança profissional. Eu sou uma engenheira pós-graduada, com experiências em 3 multinacionais, mas agora que eu tô indo pra 4ª, que tô indo com a possibilidade de um cargo de coordenação, gerência, um cargo mais elevado, eu tô tendo crise de ansiedade, não tô conseguindo dormir, tô me achando o cocô do cavalo do bandido, tô achando que as coisas não vão dar certo. Então, esse é o meu impacto emocional, a insegurança profissional. Então, eu vou cuidar disso. Quando eu percebo que tem um impacto, eu vou cuidar disso. Manu, mas eu percebo que tem vários impactos. Como que eu escolho qual que eu vou tratar? O que tá mais emergencial. O que tá mais emergencial. O meu, por exemplo, quando eu fui buscar cura emocional para os meus traumas, assim, o meu principal gritante, assim, era a vergonha excessiva. E tava me atrapalhando muito, muito. Principalmente no trabalho. Nas relações nem tanto, mas no trabalho... Demais. E aí eu foquei na vergonha. Tinha outras feridas? Várias outras. Mas eu comecei pela vergonha. E aí você escolhe a que você vai indo. Ah, dei check na vergonha. Tô conseguindo me expressar, não tenho mais tanto medo da opinião do outro, tudo mais. Aí eu vou pro próximo. E assim vai indo.
E aí uma coisa legal também de compartilhar com vocês é que ao longo do processo de autoconhecimento e de tratamento emocional, vai chegar um momento que você às vezes nem tá focado. Por exemplo, eu tava com foco lá na vergonha, mas às vezes eu já vou trabalhar a vergonha e o perfeccionismo juntos sem perceber. Aí quando eu vou escrever no meu caderno de autoconhecimento, começo a perceber sobre mim e falo, caraca, eu tô menos perfeccionista. E aí você vai perceber, nossa, eu nem tava focada, assim, né, com uma clareza, assim, vou focar no perfeccionismo, mas ele foi tratado naturalmente quando eu reduzi a vergonha. Ou, sei lá, eu tinha uma angústia muito grande, mas quando eu comecei a fazer exercícios para regular a ansiedade, naturalmente a angústia diminuiu. Então, alguns sintomas, algumas coisas dessas feridas emocionais que você carrega, algumas vão ser curadas naturalmente no processo de curar outras. E aí, o que a gente faz? Uma reescrita simbólica da figura do pai. O que é isso, Manu? É reescrever a relação com seu pai, de uma forma em que você vai se dar o amor e pertencimento que faltou na infância, honrando esse pai por tudo que ele pôde dar, e você começa a oferecer para si mesmo, faz uma reescrita da relação, porque é muito diferente a pessoa que se posiciona assim. Deixa eu pegar um, acho que eu vou usar esse aqui como exemplo. Então, vamos pegar esse pai. Aqui, vou pôr esse pai desse lado. E a filha é assim. Quando eu sofri um trauma e eu não olho para essa ferida que eu tenho com meu pai, eu sigo na vida assim. Meio que numa problemática aqui com meu pai. Ou o contrário, quando é o excesso de carência emocional. Eu o tempo inteiro olhando para a ferida que ele me causou. Só que o movimento que a gente faz terapeuticamente de tratamento emocional é um movimento de eu olho para ele, compreendo tudo que vem para mim dessa história e vou para a vida. Eu honro, ele veio antes de mim, ele me deu a vida, ele fez parte do meu desenvolvimento. Mas aí eu sigo o meu caminho. E aí é um processo, esse processo de seguir o caminho, que é se posicionar como adulta, que a gente se fortalece emocionalmente na terapia e vai. Entendeu? Deu pra entender? Vai mandando pra mim, gente, porque eu tenho que ser didática com vocês. Eu gosto que vocês entendam. Pra mim não faz sentido eu explicar e vocês não entenderem. Vocês têm que entender, sair daqui entendendo o negócio. E aí você desenvolve uma bússola interna. É por isso que a minha primeira sessão, ela chama sessão de orientação. E eu uso o símbolozinho de uma bússola. Porque essa é a função da sessão de orientação. É eu te dar um mapa de quais são as principais feridas que você precisa olhar e com base no que você compartilhou dos desafios da sua vida, qual é o ponto que a gente precisa olhar com mais carinho dentro do tratamento compassivo do trauma. Legal, né? E aí, o que a terapia focada na compaixão ajuda, né? Eu trabalho com essa área da psicologia, que é a terapia focada na compaixão. Que bom que vocês estão entendendo. Obrigada pelo feedback. Então, a terapia focada na compaixão, ela é uma área da psicologia que entende que essas experiências que a gente viveu na vida faz com que a gente desenvolva uma voz, aquela voz da nossa mente muito crítica, muito severa. E aí, na terapia focada na compaixão, com essas práticas da terapia focada na compaixão, a gente vai desenvolvendo uma mente mais acolhedora. Então, uma mente, em vez de que te derrubar, ela te fortalece, ela te ajuda a lidar com as suas emoções. Então, em vez de você rejeitar o que você sente, o que você aprende a acolher. E aí, você vai aprender a lidar com seus 3 sistemas de ameaça, ou seus 3 sistemas emocionais, que a gente já conversou aqui, já teve live sobre isso, né? Tem mais live lá no YouTube sobre isso, que é o sistema de ameaça, de busca e de cuidado. Que é o de ameaça, é o sistema da ansiedade, do medo, do trauma, que fica hiperativado. A gente tem o sistema da busca, que é o ligado à autoestima, da conquista, né? E o de cuidado, que é o que a gente precisa de afeto e que a gente tem que treinar. Que bom, Liz, que tá sendo profundo. Essa é a ideia, que essas lives sejam assim. E a gente faz trabalhos de escrita terapêutica, a gente faz trabalhos que envolvem algumas práticas de meditação, outras, mas principalmente escrita terapêutica, imaginação, mas principalmente na relação terapêutica. E assim, você não teve culpa por não ter recebido cuidado. Isso é uma coisa que você tem que estar consciente. Acho que toda live eu trago uma frase chave, assim, é uma frase principal. E a frase de hoje é: você não teve culpa por não ter recebido cuidado.
Mas agora você pode aprender a cuidar de si mesma. Esse é o seu movimento daqui para o final do ano. Aprender a lidar com o seu próprio sofrimento. Então, se a live hoje, ela já trouxe para você um acolhimento, já trouxe clareza, então imagina uma sessão de psicoterapia, uma sessão mais aprofundada, focada em você individualmente, né? Então, quem faz terapia comigo já, anota esses temas da live que mais mexeu com você, os tópicos, e leva para a sessão e a gente vai conversando. E quem tem o desejo de agendar a terapia comigo, é só clicar no link da bio e agendar uma sessão de orientação, tá bom? E aí, quando você agenda a sessão de orientação, lá eu te apresento um mapa dos seus principais desafios. O que você pode fazer para lidar com esses desafios emocionais, e eu vou junto com você nesse processo. Quero aí saber de vocês como foi a live de hoje para vocês, pra gente encerrar hoje. E aí, semana que vem, terça-feira às 10, estamos aí novamente. Eu queria saber também de vocês, o que vocês acham da ideia de trazer esse tema da paternidade para as sessões? O que vocês acham, assim, nossa, para as sessões, né, para as lives, para as lives, porque é como a gente tá toda semana, parece uma sessão entre a gente, assim, toda semana a gente tá junta conversando sobre esses temas profundos. E aí é isso, né, é muito bom. Nós somos complexos, a gente precisa desse conhecimento das relações. Foi muito bom. Sensacional. Certo? Então, vamos conversando mais sobre isso. E hoje tem um post bem profundo sobre essa infantilização crônica. Certo? Beijos, até semana que vem.